Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, tudo bem com você? Pergunta: será que você consegue discernir o Evangelho de Cristo do Evangelho moderno? Vamos falar um pouco sobre isso nos próximos minutos. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Mateus, capítulo 13, versos 31 e 32. Na parábola do semeador, o apóstolo Mateus indica o mesmo abandono. Nela, o Senhor Jesus diz que o inimigo, Satanás, viria e semearia o joio no meio do trigo. E isso indica que no reino dos céus haveria a intromissão de falsos crentes, falsos cristãos, pessoas que estariam ali professando falsamente a sua fé, professantes sem vida. E como resultado disso, o reino teria a participação de cristãos verdadeiros e cristãos falsos. Cristãos em nosso Senhor Jesus Cristo e cristãos em nome da religião, o trigo e o joio, os quais só seriam separados no dia do juízo final. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhes: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. Os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. E o Senhor continua dizendo: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Mateus 13, 38 ao 41. O apóstolo Mateus registra que o Senhor Jesus ensinou às multidões que um vasto sistema cresceria a partir da simplicidade original do cristianismo, e que no final de tudo não mostraria qualquer semelhança com aquilo que foi criado inicialmente, com aquele evangelho original do princípio dos tempos da igreja primitiva. Ele usou a figura de uma semente de mostarda, sendo plantada na terra e crescendo demais, até o ponto de chegar a ser uma imensa árvore, no qual as aves dos céus viriam a se aninhar. E o que é que nós agora compreendemos com isso, meus irmãos e minhas irmãs? A grande árvore nos fala de domínio e poder. Verifica nessa referência que eu estou colocando logo aqui. O Senhor indicava assim que a profissão cristã se desenvolveria na forma de uma grande instituição mundana, dando então ao cristianismo um aspecto de grandeza, pretensão. E nós não temos como negar, meus irmãos e minhas irmãs, que a profissão cristã em nosso tempo, ela se transformou, ela se tornou num mero sistema de religião, política e negócio. E nela,
Os homens se esforçam para conseguir honra, grandeza e poder. As aves nos céus, que procuram aninhar-se na grande árvore, no grão de mostarda que se evoluiu e se tornou uma imensa árvore, simboliza exatamente, ou nos fala exatamente, dos espíritos malignos. E qual é a ação desses espíritos malignos? Eles se apoderaram da mente dos homens e os influenciaram para ensinar doutrinas alheias às Escrituras, doutrinas erradas. Presta atenção numa coisa: se nós já tivemos a oportunidade de presenciar o barulho que sai de uma árvore carregada de pássaros, nós entenderemos aí o quão exata é essa figura da confusão que existe no meio cristão. As aves estão todas gorjeando, cantarolando, cantando ao mesmo tempo. Todas elas aparentemente têm algo a dizer, mas as suas vozes são todas conflitantes. Não se alinham entre si. E é exatamente isso, meus irmãos e minhas irmãs, que ouvimos quando atentamos para as milhares de vozes das várias chamadas igrejas existentes e pertencentes na cristandade.